Bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou uma pandemia. Nossa devoção diária no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje um salmo de gratidão, um salmo de louvor e de adoração, salmo do número 113. É um salmo pequenino, aquele segmento do livro de Salmos em que os salmos são pequenos, mas um salmo de muita alegria, de muita exaltação, de muita festa. Salmo 113. E o Salmo 113 diz o seguinte: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, salmo pequenino, salmo de festa, de celebração, e coisas importantes para nós sabermos deste salmo. O Salmo 113 faz parte de uma coleção de salmos do 113 ao 118, que eram os salmos lidos essencialmente nas ocasiões de celebração do povo de Israel, nas grandes festas, como a festa da Páscoa, a festa das Semanas, a festa dos Tabernáculos, enfim, a dedicação de algum momento especial. Este Salmo 113, normalmente na época da Páscoa, ou no momento da celebração, da ceia da Páscoa, digamos assim, o 113 e o 114 eram os salmos lidos antes de começar a comer. Então, naquela quinta-feira à noite, quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos antes da crucificação, ele leu este salmo junto com os seus discípulos antes do momento deles comerem. Depois, o 115 ao 118 seriam salmos lidos depois da refeição. Provavelmente o 118 é aquele que nós encontramos no Evangelho referido como o cântico que eles cantaram antes de saírem para o Monte das Oliveiras. Então isto já nos traz um significado diferente. Jesus certamente conhecia, amava este salmo e o usava. Ele começa por ser um salmo de exaltação. Este salmo não tem qualquer pedido. Nós temos muitos salmos com pedidos, alguns com muitos pedidos, às vezes chega quase às dezenas, ou seja, mais de 20 pedidos. Aqui nós não temos qualquer pedido, é um salmo único e exclusivamente de exaltação e de adoração ao Senhor. E no princípio, ele exorta à exaltação do nome do Senhor, não é? Nós vemos isto no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3. Se você tem acompanhado estas meditações, eu já não preciso dizer-lhe que o nome significa a personalidade como um todo. O nome para o povo de Israel e para os povos da Antiguidade não era apenas o nome da pessoa, mas dizia respeito aos seus atributos, às suas características, às suas qualidades. Então, quando diz vamos exaltar o nome do Senhor, na verdade ele está a dizer vamos exaltar o nosso Deus em tudo aquilo que Ele é. Vamos exaltar os seus atributos, vamos exaltar as suas características, vamos exaltá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Portanto, há uma designação muito específica a respeito daquilo que é Deus, e este conhecimento do Senhor leva à sua exaltação. E há uma afirmação extraordinária. Versículo 4. Deus é colocado acima de todas as nações. Os povos da Antiguidade tinham uma noção de muitos deuses, e os deuses, na verdade, competiam entre si. E a superioridade de um deus normalmente era muito limitada, era muito regional. O povo de Israel chegou a um ponto em que já dizia não somente que o seu Deus era um Deus grande, não somente que o seu Deus era um Deus superior, mas mesmo que o seu Deus era um Deus único, que estava acima de tudo e todos. E é esta afirmação que é feita aqui. Do ponto de vista cultural, provavelmente não seria muito aceita. E quando é que deve ser, então, a adoração dada ao Senhor? Os versículos iniciais já tinham dito. De agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Ou seja, do leste ao oeste. A ideia que fica aqui é que a adoração ao Senhor deve ser feita em todo o tempo. Desde o princípio do dia até ao fim do dia. E em todos os lugares, desde o leste até ao oeste, onde o sol nasce, onde o sol se põe. Portanto, a ideia de que a adoração ao Senhor deve ser feita em todo o tempo e deve ser feita em todo o lugar. Hoje, como cristãos, gostamos de lembrar que no domingo, quando nós estamos a adorar aqui em Portugal, em Lisboa, já muitos irmãos nossos adoraram ao Senhor naquele mesmo dia
no leste, não é? No nascer do sol, de onde o sol veio. Portanto, lá no Extremo Oriente, até todos os povos da Ásia, mesmo ao Médio Oriente, mesmo a toda a zona da Europa que está a leste de nós, tudo isto já adorou ao Senhor e nós agora também começamos a adorar, e daqui a umas horas começarão a adorar ao Senhor aqueles que estão no Novo Mundo, nas Américas, e desta forma o Senhor é adorado em todos os lugares. Deus é transcendente, Ele está acima de tudo. É esta a mensagem do versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor? E a resposta, naturalmente, é ninguém. Deus está acima de tudo, Ele está nas alturas. É bom não perdermos esta noção, porque às vezes há alguma linguagem de proximidade ou de intimidade do Senhor, em que as pessoas oram a Deus como paizinho, etc. É bonito, mas é preciso não perder a reverência e o cuidado de que nós adoramos a um Deus que é magnífico e exaltado. É um Deus transcendente. Mas depois é tão bonito perceber que o salmista nos descreve um gesto que é, nós podemos dizer mesmo, de humilhação. Este Deus que é transcendente é também imanente. É um Deus presente, é um Deus ativo, é um Deus interessado. Ele não está apenas distante de nós, Ele também está perto, e é possível estar as duas coisas. E o texto diz mesmo que Deus se inclina para ver o que é que acontece na terra. Ele não criou a humanidade e nos deixou aqui ao Deus dará, não, Ele não nos abandonou, e agora, olha, virem-se, façam aquilo que quiserem, eu não me importo mais convosco. Deus olha e Ele está atento ao que acontece, e mais do que isto, Ele intervém. Então, o salmista nos dá dois exemplos. Um exemplo de exaltação, de alguém que está numa situação extremamente difícil e que é exaltado, mas não é só exaltado a uma vida normal, é exaltado ao trono, é exaltado a uma posição de governo, de prosperidade máxima, de principado. Ou então a mulher, que sendo estéril, de repente não, mas é abençoada ao ponto de poder viver em família. Podemos lembrar alguns exemplos bíblicos. José, a certa altura, está no calabouço do Egito, e certamente um local muito desagradável, condenado injustamente, mas condenado, e ali ele fica não apenas alguns dias, mas anos. Mas o Senhor o tira do calabouço e o leva para a posição mais elevada, governador de toda a terra do Egito. Daniel é levado para a Babilônia como um de muitos cativos, mas passado algum tempo o Senhor o exalta e ele passa a ser um dos principais conselheiros do imperador Nabucodonosor. São exemplos bíblicos, e nós conhecemos outros da história do cristianismo e da vida real. Também podemos pensar no outro exemplo. Ana chorava porque ela não tinha filhos, então Deus lhe abençoa com Samuel e depois com outros filhos e a faz viver em prosperidade. Todas as matriarcas do povo de Israel, como Sara, Rebeca, Raquel, elas eram mulheres estéreis a quem Deus deu a bênção de viver em família e de poderem ter a satisfação de ver a sua família prosperar e tornar-se grande. Então este Deus, que é um Deus transcendente, que é um Deus exaltado, que é um Deus que está acima de todas as coisas, Ele não está distante, mas Ele preocupa-se com aquilo que acontece e Ele vem para acompanhar o seu povo. Neste período que vivemos de ansiedade, de dificuldade, de depressão, neste momento que nós podemos dizer que o mundo vive uma crise quase que generalizada, nós podemos estar a passar por dificuldade, e é tão bom lermos este salmo e sabermos que o nosso Deus, um Deus transcendente, um Deus superior, um Deus exaltado, um Deus que está acima de todas as coisas, também sabe o que está a acontecer. Também se inclina para ver. Também sabe a nossa situação. E por isso nós podemos descansar na sua presença, abrir o nosso coração e contar a Ele o que se passa connosco. Este Deus é um Deus que exalta, é um Deus que providencia, mesmo numa circunstância em que parece impossível levantar alguém desde o calabouço até ao trono, dar a uma mulher estéril a possibilidade de se tornar uma família. Só Deus pode fazer isto, e o nosso Deus pode, e Ele quer mudar a nossa situação para que nós possamos dar louvor do seu nome e exaltá-lo. Sim, nós devemos então, como o salmista, entender que o louvor do Senhor deve existir constantemente e em todo lugar. Nós podemos e devemos adorar ao Senhor desde de manhã, quando acordamos, até ao fim do dia, em casa, no trabalho, no lazer, na rua, junto com os colegas, junto com os amigos, junto com a família, porque aos santos de Deus cabe o louvor e cabe a adoração. Que neste tempo de pandemia, em que o mundo vive em queixume, nós possamos ser um povo diferente e possamos ser um povo de adoração e de louvor. Independentemente de alguma dificuldade que estejamos a passar, possamos exaltar o nosso Deus e falar da sua grandeza, do seu amor, e mostrar àqueles que estão à nossa volta este Deus transcendente de quem nós
temos tanto prazer e em quem nós temos tanta satisfação, porque Ele é o nosso Deus, Ele está connosco.